Boa noite, meu nome é Alex Freitas e eu vou tentar passar aqui para vocês um pequeno tutorial sobre estrutura e logo em seguida sobre posição de sombra e a tonalidade dos lápis para sombrear. Aqui nesse papel eu já tenho um Squirtle, um Pokémon já pré-definido aqui, né? Eu esbocei ele com lápis F. Você pode usar para fazer um esboço inicial um lápis F, um H ou um HB. O ideal é você começar o desenho com um lápis bem claro, porque as linhas que saírem erradas no início você deve apagar. E se você usar um lápis escuro, o desenho vai ficar marcado. Então você pode começar usando um F, um H ou um HB. Aqui eu vou usar os lápis F, 6B para sombrear, o HB e o 4B. Eu vou usar um esfuminho número 3. Eu vou usar uma caneta Nanquim 0,3 milímetros. Eu vou usar Faber-Castell, ponta porosa, uma caneta borracha. A borracha é um refil para dentro da caneta, como se fosse uma lapiseira, só que o refil é uma borracha. Eu vou usar uma caneta vermelha da Faber-Castell, Fine Pen, ponta ultra fina. Bom, eu vou começar aqui definindo melhor os traços desse Squirtle com o lápis 6B. Digamos que você já tenha feito o seu esboço do seu desenho, já tenha estruturado ele, e agora você vai finalizar. Só pegar e cobrir as linhas com um lápis mais escuro. Eu fiz com um lápis bem claro, agora eu vou fazer com 6B para vocês verem. Evitando parar o traço, porque o seu desenho pode acabar ficando muito tremido. Tentar fazer sempre um traço contínuo, sem ficar fazendo assim com o lápis para não deixar aquele monte de traço numa linha só. O ideal é você começar num ponto e ir direto ao outro. É bom você ter em mente que o seu desenho já está completo quando você fizer o esboço, porque se você errar utilizando um lápis muito escuro, até mesmo se você estiver fazendo de caneta, o erro não vai ser corrigível depois, porque esse lápis aqui, ele é muito escuro, e se você apagar, ele vai ficar muito marcado. Então é bom você fazer o esboço bem certo, bem claro,
Depois que você tiver certeza que está tudo certinho no lugar, todas as linhas estão formando o desenho corretamente, aí sim você pega um lápis escuro e contorna o seu desenho todo. Bom, aqui eu tenho concluído o meu Squirtle, que eu primeiro esbocei com o lápis número F. Aqui ao lado eu vou fazer somente a estrutura dele, que é bem básica. É um círculo um pouco oval para a cabeça, porque a gente consegue enxergar bem fácil, e um outro círculo um pouco maior para o corpo. Simples. Eu vou fazer somente a estrutura aqui. Eu vou começar usando um lápis, o mesmo lápis que eu fiz ali, o F. Eu vou fazer bem claro. Depois eu vou usar a caneta vermelha para mascar só o esboço, para finalizar o esboço todo para vocês enxergarem melhor. Eu vou utilizar a caneta vermelha. Depois que eu fizer o esboço completo com o vermelho, eu vou utilizar a caneta preta, a ponta porosa preta, para adicionar só alguns detalhes para vocês entenderem melhor como se usa um esboço. Uma estrutura, melhor dizendo. A estrutura é o quê? É você visualizar no desenho que for, seja uma árvore, um personagem completo, com cabeça, o corpo inteiro, os braços. É você visualizar formas geométricas. Basicamente, formas geométricas. Um círculo, um triângulo, um quadrado, um cubo, um cone, que auxiliem você a montar as figuras mais básicas do seu personagem, ou do seu desenho, seja lá o que for que você for desenhar. Como eu tinha dito, para o corpo dele, deixa eu só diminuir um pouco a cabeça aqui. Para o corpo dele, basicamente, 2 círculos. Agora eu vou puxar aqui quase um triângulo, só para posicionar o braço. Não vou definir dedo, não vou definir nada. Não vou desenhar nenhum detalhe nesse processo aqui. Só vou dividir aqui a barriga dele ao meio, para ficar mais fácil de visualizar o desenho do casco da barriga. Vou apenas separar um pouco abaixo da metade do círculo da cabeça para posicionar a boca. Mostrar ali onde eu posso posicionar os olhos, para eles não ficarem vesgos, ou muito próximos, ou muito afastados. Meu esboço no lápis já está pronto. Agora eu só vou cobrir o que eu fiz até agora com vermelho.
Vou cobrir exatamente todas as linhas para que vocês entendam o que é um esboço o que é uma estrutura. Bom, a partir desse processo aqui, quando você fizer de lápis bem claro esse processo, a estrutura, você começa a adicionar esses detalhes. Essa linha aqui que eu fiz é para colocar a boca abaixo dessa linha. Essa linha aqui dentro do círculo é para você posicionar os olhos aqui, ó. Assim. Agora eu vou adicionar alguns detalhes com a caneta preta. Aqui para o pé, eu fiz quase um triângulo só para o pé. Ó. Isso aqui é a parte da perna dele. Agora para o pé eu fiz quase um triângulo. Eu vou vir aqui, ó, adicionar 3 zigue-zagues. E o pé dele está pronto. Dentro desse círculo, eu vou fazer um espiral. Que é o formato do rabo dele. Bom, a partir daqui eu tenho quase todo o meu desenho feito. E aos poucos você só vai adicionando alguns detalhes. Pronto. O escorto iniciado com lápis F, bem claro, para a estrutura, e finalizado com 6B. Esse aqui eu comecei com F, cobri só com a canetinha vermelha para vocês verem melhor os detalhes, e fiz alguns detalhes com a canetinha preta. Esse foi um pequeno tutorial de estrutura. Agora, eu vou mostrar aqui, já tenho umas imagens pré-desenhadas aqui também, um olho e um círculo, que eu vou mostrar um pouco como sombrear. Primeiro processo, com lápis HB e com 6B. Eu vou mostrar aqui a diferença de tonalidade dos dois lápis. O F é um lápis bem claro. Eu vou começar aqui tentando sombrear com ele numa tirinha que eu fiz na espessura de uma régua. Eu comecei colocando um pouco mais de força no lápis, aqui nessa área, e aos poucos eu venho tirando o peso da mão. Lembrando de fazer o traço sempre bem próximo ao outro, para não ficar marcado.
Aonde você esquecer, você volta e dá um retoque. O importante é você não pegar o lápis aqui. Se você pegar o lápis muito aqui embaixo, você vai marcar a folha toda. Então procure pegar o lápis um pouco mais para cima, dessa forma. Também não muito aqui na ponta, se você não for fazer uma sombra muito clara. Mas numa distância boa, que você consiga correr bem com o lápis. Olha como o lápis corre fácil, segurando aqui. Agora, se você pegar aqui, você vai ter que mexer a mão toda. Então você vai marcar o seu desenho. Aqui eu fiz um degradê. E para quem não sabe a definição de degradê, é a passagem de um tom escuro ou mais claro, um tom escuro com mais claro, sem manchas, é num tom uniforme, numa passagem suave, ou de um tom mais claro para o mais escuro. Aqui está claro e vai escurecendo aos poucos. Isso é degradê. Pode ser feito com cores também. Eu poderia ter usado um lápis vermelho aqui e vindo tirando o peso da mão dele para ele ficar um rosa bem clarinho aqui no final. Isso foi feito com lápis HB. Agora eu vou usar um lápis 6B, que é ideal para as sombras mais escuras. E aos poucos eu venho tirando o peso da mão com ele também. Pode ver que aqui eu já consigo dar várias tonalidades para o meu lápis. Mas o processo de sombrear não para por aqui, porque o desenho fica feio se você deixar ele só com lápis. Você tem que esfumaçar. E o que é esfumaçar? Esfumaçar é você mesclar todos esses riscos do lápis. É você fazer eles desaparecerem e fazer a sombra ficar uma coisa bem suave. Como se faz isso? Você pode usar um esfuminho, que é um rolo de papel imprensado. Você encontra isso em algumas papelarias. Esfuminho. Ele tem vários tamanhos. Vai do 0 ao 5, se eu não me engano. E quanto mais grosso, quanto maior a numeração, mais grosso é o esfuminho. Para cá, eu não vou usar o esfuminho porque é uma área um pouco maior. O esfuminho é bom para cantos de olho, fios de cabelo, para detalhes muito pequenos onde você sombreou. Aqui eu vou usar papel higiênico. Tem gente que usa algodão, flanela, mas eu gosto muito de usar o papel porque ele é bem macio também. É só você fazer esse processo aqui, ó. Em cima do lápis HB eu não surti muito efeito porque ele é um lápis duro, então o grafite que você soltou na folha aqui, ele não vai se espalhar muito. Agora no 6, eu vou fazer só num canto para que fique bem visível isso. Olha como fica mais suave. Agora eu vou fazer na sombra toda. Repare que o papel ficou sujo. Se você quiser fazer uma sombra muito clara, sem deixar nenhuma marca no papel, você usa essa própria sujeira daqui e passa em outra área, como eu vou fazer aqui agora. Repare que vai ficar uma mancha muito leve, porque eu vou pegar um pouco mais aqui que não apareceu muito no vídeo. Porque só tem um pouquinho de sujeira de grafite no pano, no papel. Ó, como ficou uma coisa bem suave. Agora, mostrar posicionamento de luz. Eu vou fazer uma forma bem básica, eu vou fazer uma esfera. Que eu já até tenho desenhado aqui. Só vou reforçar um pouco
para ficar mais visível. Estou fazendo isso com lápis F. Bom, a minha luz parte desse ponto aqui em direção ao objeto. Se a luz está vindo desse lado, a sombra se projeta inversamente. Ela se projeta do outro lado. Se a luz está desse lado, a sombra se projeta desse. Aqui eu vou marcar já uma pequena área de sombra, onde vai ser minha sombra. Ela vai pegar desse lado aqui do objeto. Eu vou começar minha sombra com lápis 4B, porque ele não é um lápis muito escuro. E onde eu quiser reforçar a sombra depois, eu vou voltar com o lápis 6B. Quase o mesmo processo aqui de cima, é só você vir preenchendo a área da sombra. Mas lembrando, a sombra tem que seguir quase sempre a forma do objeto. Se o meu objeto é redondo, eu tenho que fazer uma sombra que siga esse formato. Eu não posso vir aqui e tascar uma sombra na metade dele, porque ele vai ficar igual uma peça de remédio que é partido no meio, por exemplo. Então você tem que seguir o formato do seu objeto. Lembrando do degradê. Quanto mais afastado estiver a parte do objeto da luz, mais forte vai ser a sombra. E você tem que forçar um pouquinho mais o lápis nessa área. Repare que eu já estou voltando aqui, escurecendo mais nesse canto, porque aqui não está recebendo luz nenhuma. E aos poucos eu vou subindo e clareando. Isso lembrando que eu estou fazendo com lápis 4B. Eu poderia usar um 3B aqui também, que não é um lápis nem muito claro nem muito escuro. Eu não vou mais subir muito com a sombra porque eu vou esfumaçar. E a sujeira que estiver no papel higiênico, lembrando que eu posso passar para outra área. Então é isso que eu vou fazer. Escurecer mais um pouco aqui embaixo. O melhor que você tem a fazer para aprender posição de sombra é observar os objetos à sua volta, em todos os lugares. Na rua, na escola, na sua casa. Observa a lâmpada da sua sala, a posição dela. Observa cada objeto da sala. Cada objeto, a sombra vai estar indo para uma direção. Por quê? Se a lâmpada fica no centro, como exemplo, o sofá que estiver na direita, a sombra dele vai se projetar para a direita. O rack que estiver para a esquerda, a sombra dele vai se projetar para a esquerda. Agora eu vou esfumaçar um pedaço aqui, um pouco a esfera, seguindo o formato da esfera. Fazendo sumir todo o traço do lápis. Aqui eu quero dar um pouco mais de contraste. O contraste é uma diferença muito forte entre luz e sombra. Eu vou voltar com o lápis 6 aqui para botar uma sombra bem mais escura. Bom, escureci um pouco mais. Agora eu volto com o papel de novo para tirar os riscos do lápis. Porque o desenho tem que ficar uma coisa muito suave.
Nesse processo de esfumaçar, às vezes você mancha fora da área do desenho. O que você faz? Pega uma borracha. Se você não tiver uma borracha caneta, corte um pedacinho dessa borracha comum e limpe, ó. Limpe fora da área que não deveria ter recebido sombra. Pronto. Luz, sombra. Degradê é a passagem de um tom de um tom mais escuro para um tom mais claro, ou de um tom mais claro para um mais escuro, sem deixar marcas. Tem que lembrar de deixar uma coisa suave, sem marcas. Agora o olho. O olho eu vou definir ele um pouco mais escuro aqui com lápis F. Eu percebo por aí que muita gente faz a íris do olho. Íris é a parte redonda que a gente enxerga, é a parte que tem aqueles risquinhos do olho. Muita gente faz a íris muito torta, porque provavelmente começam fazendo ela dentro do olho. Vocês estão certos até um certo ponto, mas a íris, se você se você fosse olhar ela sem a parte de fora do olho, sem a carne, ela é redonda. Então você pode fazer um círculo completo, ultrapassando o próprio olho, para desenhar a íris, porque aí você vai perceber que ela vai ficar mais certa. Para ficar melhor, isso que eu falei, eu vou desenhar aqui. Olha, eu fiz ela ultrapassando o olho. É óbvio que quando eu for terminar o meu desenho, essa parte aqui de cima não vai aparecer, mas é bom desenhar ela para ficar uma coisa bem certa. E desenhar a pupila aqui, que é aquela parte mais preta do olho. Agora eu vou sombrear um pouco aqui. Não vou fazer nada muito elaborado. Eu vou usar o lápis HB, para começar a parte mais clara. Não é só com o lápis 6B que se faz todas as sombras, porque ele é muito escuro. Todos os lápis servem para sombrear, depende do tom da sombra que você quer, da força que você quer na sombra. Vou definir aqui um pouco, embaixo do olho.
Na íris do olho, geralmente as partes mais escuras são as bordas e alguns tracinhos dentro do olho, por isso que eu não estou fazendo com 6B. Depende também da cor do olho da pessoa, né? Aqui eu já tenho meu olho quase pronto. Eu já vou esfumaçar aqui a íris. Aqui fora do olho. E um pedaço da parte branca do olho aqui que eu tentei dar um pouco de volume utilizando o HB. Agora eu vou pegar o lápis 6B. Espero que esteja fácil para vocês entenderem, porque é uma das coisas que eu acho mais fáceis assim, para pegar sombreamento. Eu estou tentando fazer o mais simples aqui. Você pode tentar sombrear aí na sua casa também o olho de personagem de mangá, o Naruto, o Sasuke e tantos outros, que são bem mais fáceis do que um olho quase humano, como esse que eu estou fazendo. Já esquecendo aqui a íris. A íris não, a pupila. A pupila eu posso caprichar bastante na força, porque ela é bem preta mesmo, a não ser quando tem brilho dentro dela. Mas aqui agora eu não vou colocar brilho para não complicar as coisas. Mas se você quiser fazer o brilho, é só não preencher essa área com o lápis 6B. Deixar ela totalmente branca. Deixar ela na cor da folha mesmo. Aí seu olho vai ficar com bastante brilho dentro. Você marca a área onde vai ter o brilho e não preenche aquela área. Só isso. Agora eu vou esfumaçar um pedacinho com 6B. Vou jogar um pouco para dentro do olho o lápis 6B com esfuminho. E por último eu vou fazer alguns fios aqui de cílios.
aprendendo isso aqui, fazendo isso aqui 100% certo, você consegue fazer isso aqui depois, com prática, é claro. Não vou dizer que você vai fazer esse aqui primeiro e o seu segundo desenho você já vai estar fazendo um olho bem sombreado, um desenho bem sombreado. Você tem que praticar muito. Tem que praticar e observar muito também. Observar a posição de luz, observar que nem toda sombra tem a mesma cor. Umas são mais claras, outras são mais escuras. Olha, pegando como exemplo de novo, 6B, HD. Todas as duas estão começando escuras e terminando num tom mais claro. Mas não é por isso que as duas têm a mesma cor. Essa aqui está bem mais clara, essa aqui está bem mais escura. Bom, eu acho que por hoje, por enquanto é só. Espero ter ajudado. E só praticar agora. Pegue os desenhos que você quiser. Se quiser desenhar um Squirtle, como eu fiz de novo, eu vou postar a imagem para vocês olharem também. Mas é isso, praticar bastante. Uma dica para você praticar a estrutura é você pegar já um desenho pronto, um desenho finalizado, pegar uma folha em branco e desenhar nessa folha somente a estrutura. Olha o desenho ao lado, o seu personagem, e passa para a folha somente a estrutura. Lembrando que a estrutura é aquele processo que eu fiz só de vermelho. Somente círculos e formas geométricas, triângulos, quadrados, para você praticar estrutura. Bom, é só isso e tchau.